E aí, gente boa, tudo bem com você? Meu nome é Sérgio Tomé e seja bem-vindo ao meu canal E aí, Tomé? Hoje eu vou falar sobre um personagem da história que com certeza pode gerar um pouco de polêmica, principalmente para aquelas pessoas que têm uma visão romântica e equivocada. É o famoso Ernesto Guevara de la Serna, isso mesmo, Che Guevara. Eu tive contato com essa figura na universidade, sou formado em História, tenho pós-graduação na área, e ele é muito idolatrado, muito venerado por todos aqueles que, principalmente, fazem cursos na área de humanas e têm contato com a ideologia marxista. Então, eu também era assim, eu idolatrava Che. Mas depois de descobrir a verdade sobre ele, muita coisa mudou na minha mente. Então, se você quer saber quem é o verdadeiro Che e o que é que eu penso sobre ele, fique comigo até o final. Vamos nessa? Como eu já falei, eu sou formado em História, tive um contato com o marxismo na universidade, me tornei um marxista de carteirinha, defensor de toda a ideologia marxista, empunhava a bandeira e a camisa, sobretudo, de Che Guevara, como vocês podem ver nessas fotos aí, para não dizerem que eu não estou mentindo. Olha aí meu jeito revolucionário de ser. Tive contato, inclusive fui fundador do Diretório Acadêmico de História na Universidade Estadual da Paraíba, no campus em Guarabira. Enfim, a gente militou aí no movimento estudantil, tudo aquilo que você já sabe que acontece normalmente com alguém que entra num curso de História, quando essa pessoa está um pouco assim à deriva, né, nas suas ideologias, inclusive na sua fé. E isso aconteceu comigo. Eu fui cooptado lá pela ideologia e achei que podia transformar o mundo. Che Guevara era alguém que eu admirava, alguém que eu colocava nas minhas camisas. Inclusive tem uma bonha também de Che, que meu tio trouxe de Cuba, diretamente de Cuba. E até hoje eu guardei como uma lembrança desses tempos. Ela é interessante que ela tem dois lados, ó. Olha aqui, ó. Eu usava muito, né? Eu usava muito essa bonha, eu usava muito essa estrelinha, camisa com a bandeira de Cuba. Eu vou até colocar aqui pra vocês verem como é que eu ficava bacana com essa boina. Show de bola, tá vendo? Pois é, essa era a minha boina de guerra, a minha boina que andou muitos lugares aí comigo. Principalmente quando eu fazia o curso de História, logo depois também, passei um tempo longe da universidade, depois que acabei o curso, fiz pós-graduação e continuei com essa ideologia marxista na cabeça, mas agora não mais. Depois que eu descobri, principalmente, a verdade sobre Che Guevara, a verdade sobre o marxismo, sua utopia e onde foi implantada essa ideologia socialista com a intenção do comunismo, como eu mudei as minhas ideologias porque não sou mais marxista. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Mas enfim, e Che Guevara de fato era uma figura que eu idolatrava, venerava, mas agora não mais, e eu vou dizer a você por quê. Muitos acham que Che Guevara é um herói. Muitos têm aquela visão do cara que libertou Cuba da opressão norte-americana, que lá guerreou na Serra Maestra e tal, a guerrilha, aquela coisa toda. Ele é um símbolo revolucionário, um símbolo de quem quer lutar contra os opressores e tal. E hoje muita gente tem tatuagem, usa camiseta como eu usava, e impunham aí essa figura que é extremamente contraditória. O título do vídeo é Por que Che Guevara pode estar no inferno? E eu quero aqui dar algumas razões para isso, quando a gente descobre quem era o real Che Guevara, e partindo do pressuposto, é óbvio, de que as pessoas deveriam ser gente boa para ir para o céu, né? E depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Quero falar um pouco sobre Che Guevara. Eu assisti um documentário muito interessante. Esse documentário na internet ele tem dois títulos. Um é o verdadeiro Che Guevara, o outro está sob o título Che, um psicopata, ou a psicopatia de Che Guevara, algo desse tipo aí. Baseado inclusive num livro, né, que é o título é o verdadeiro Che. E o interessante do documentário é que as fontes, porque boa parte de tudo que era escrito sobre Che era os diários dele, que são bem controlados por Cuba até hoje, e também pela sua viúva, e existiam poucas fontes, mas o documentarista e o escritor do livro, eles foram em fontes de pessoas que conviveram com Che. Se você assistir o documentário, eu vou deixar o link aqui para você ver, você vai ver que são pessoas que conviveram com ele desde a Guatemala, desde o México, e tiveram contato com ele na Serra Maestra, enfim, depois da conquista lá na Revolução Cubana, em 1959. E esses caras contam um lado de Che que muita gente não conhece, e talvez se você souber soubesse aquilo que eu vou falar hoje, talvez você rasgue, queime sua camiseta,
Talvez você deixe de venerar esse cara, que de fato foi um sanguinário, um violento, promoveu a execução diretamente e indiretamente, conforme ele mesmo confessou, milhares de mortes. Inclusive no discurso, grande discurso que ele fez na ONU, né, admitindo que havia fuzilamento sírio em Cuba, mas isso era necessário. Che Guevara é uma pessoa que merece o nosso total desprezo. Total desprezo. Aqueles que o conheceram de perto relatam e dizem como ele era alguém extremamente covarde. Digo covarde, assiste o documentário, você vai entender o que eu estou dizendo. Porque ele se mostrava corajoso, mas dessas milhares de mortes que aconteceu por meio dele, direto ou indiretamente, praticamente quase todas elas não foi em campo de batalha. Foram pessoas vendadas, pessoas amarradas e fuziladas, direto ou indiretamente por ele. E muitas vezes matou pessoas quando ele achava simplesmente porque tinha esse direito de matá-las, executando-as, executando-as com toda perversidade. O próprio Che, uma grande palavra que fazia parte do vocabulário dele era o ódio, era ódio. Ele era sedento por sangue. Eu vou transcrever aqui palavras do próprio Che. Palavras estas, baseadas, claro, por trás tem toda uma ideologia marxista, porque Marx vai dizer em um dos seus livros o seguinte: a violência é a parteira de toda a velha sociedade que está grávida de uma nova. Não temos compaixão e nem queremos de você. Quando a oportunidade vier, nós não mediremos esforços para praticar o terror. E Che, de fato, viveu isso na prática. Claro, essas palavras eram de Marx, mas eu vou dizer para você as palavras de Che, escritas a próprio punho, numa carta que ele escreveu para sua esposa, que foi abandonada por ele em 1957. Estou aqui nas montanhas de Cuba, sedento por sangue. Querido pai, hoje descobri que realmente gosto de matar. E ele realmente gostava de matar. E ele tem outra frase interessante que ele diz assim: não tenho casa, não tenho mulher, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho irmãos. Meus amigos só são amigos quando eles pensarem ideologicamente como eu. Esse é o Che Guevara, o intolerante Che Guevara, o violento Che Guevara, o preconceituoso Che Guevara. Preconceituoso contra negros, contra homossexuais. Che Guevara foi responsável por organizar, arquitetar e criar o primeiro campo de concentração, que ele chamava de campo de trabalho, onde ele mandava para lá aquelas pessoas que de alguma forma eram pessoas não gratas dentro do regime, companheiros, começavam a tomar algumas lições, mas também mandava para lá, sabe o quê? Mandava para lá homossexuais, para trabalhar duro, para, a partir da perspectiva dele, talvez criarem jeito, tomarem jeito. E você aí, né, do movimento LGBT, homossexuais, tem aí orgulho de colocar a camisa com Che Guevara. Meu amigo, conheça quem era Che Guevara. Conheça, para você ver que na verdade ele era um grande preconceituoso. Tá? E quem diz que não era, simplesmente quer esconder a verdade. Conheça, leia o livro, assista o documentário. Preconceituoso, racista, só tava piada contra os negros. E as pessoas ficam aí idolatrando um homem como esse, violento, sanguinário, tratava as pessoas como lixo. Sente se as pessoas não tinham direito de se defenderem. Quando a revolução obtém sucesso, ele fuzila no paredão milhares de pessoas, centenas de pessoas, e é responsável pela morte de milhares. Isso é um fato. O covarde Che, que quando teve uma treta com Jesus Carreira, né, um dos comandantes lá também da guerrilha, que foi responsável por um outro, vamos dizer assim, uma outra frente de guerrilha, antes da revolução ganhar, antes deles obterem sucesso, para resolver a treta entre eles, foi sugerido que eles fizessem um duelo. Foi o que Che fez, acovardou-se. Ele era tão covarde que ele rejeitou o duelo, dizendo que estava tudo bem entre eles, mas depois, nas costas, com a ordem de Fidel Castro, matou o cara, covardemente. Tá lá os companheiros dele que dizem isso. Sabe, tão covarde. Sabe o que aconteceu quando ele foi capturado lá na Bolívia? O Che que foi pro Congo e teve insucesso, e já estava numa relação balançada com o Fidel e não queria voltar para Cuba. Até porque voltaria também humilhado, já que as suas empreitadas lá no Congo foi um insucesso, porque Che de fato era um cara que não tinha conhecimento nenhum, noção nenhuma de tática, de exército, de guerrilha, de nada. Os companheiros que dizem isso. Ele, ao invés de voltar para Cuba, vai para Bolívia. E lá é capturado. E sabe quais foram as últimas palavras de Che? Não foi viva a revolução. Ele não deu um tiro sequer. Ele se rendeu e disse: não me matem, eu sou mais valioso vivo do que morto. Covarde, que mesmo assim
foi morto por ordem, inclusive, da própria CIA. Che não é quem você acha que ele é. E aqui, claro, para o vídeo não ficar tão longo, assiste o documentário, lê o livro. Estou só resumindo um pouco daquilo que eu descobri sobre este homem. Ele é muito pior do que a gente pensa. Muito pior, covarde. Naquele fato que ele descarrilhou um trem blindado e tal, lá em Santa Clara, pra vocês terem uma ideia, aquilo ali já tinha havido uma negociação com o próprio Jesus Careira para que aqueles soldados que estavam naquele trem, o trem se entregasse, e Che sabe da informação antes, e ao invés de permitir que aquelas pessoas se rendessem, né, a guerrilha e tal, porque ele tem uma treta com o Jesus lá, ele faz aquilo que ele faz no trem, e entra naquela cidade, inclusive mata pessoas, fuzila pessoas injustamente. Ele diz o seguinte: não preciso de provas para executar um homem, eu só preciso saber que é necessário executá-lo. Pois é, esse é o Che, que inclusive Paulo Freire, um dos seus livros, se eu não me engano, Pedagogia do Oprimido, diz e usa Che como exemplo de amor. Pelo amor de Deus, tenham vergonha na cara. Tenham vergonha na cara. Che Guevara é alguém que não merece respeito nenhum. Respeito nenhum por tudo que ele fez, por todos os crimes que ele cometeu contra a humanidade, contra o ser humano, contra os direitos humanos. A esquerda, que tanto preza e prega direitos humanos, deveria odiar Che Guevara. Che Guevara. E por isso, se Che Guevara, naquele dia que ele estava lá na Bolívia, naquelas horas de vida que ele teve, lá naquele tamburetezinho sentado, humilhado, se naquele dia ele não teve um encontro com Jesus, coisa que eu duvido, porque possivelmente ninguém pregou para ele naquele dia e ele próprio admitiu que era um ateu, se ele não teve um encontro com Jesus, porque essa é a condição para alguém se salvar. Haveria jeito para Che Guevara, há jeito para você, que você acha que não tem mais jeito, se acha tão perverso, tão ruim, porque o evangelho é o evangelho da graça, não é o evangelho das obras. Você não precisa fazer algo para ser salvo. Você não precisa ser perfeito, obedecer à lei de Deus perfeitamente para se salvar. Porque se isso fosse a condição para ir para o céu, ninguém seria salvo. Por isso foi necessário que o próprio Deus se encarnasse, que Jesus Cristo se tornasse homem, para cumprir aquilo que os homens não conseguiriam cumprir, que era obedecer à lei perfeita de Deus, e uma obediência pessoal, intransferível. Aquilo que Adão não conseguiu fazer, Cristo veio e obteve o sucesso. E a salvação, então, agora é uma oferta de graça. Ou seja, eu me aproprio da justiça de Cristo, me aproprio da obra de Cristo. Eu confesso Jesus como meu Salvador, porque precisamos nos salvar de quem nós somos. Essa é a grande verdade. Possivelmente Che, não sei, aí não posso julgar, mas se ele não teve esse arrependimento, essa confissão de pecados, se ele não admitiu que ele precisava de um Salvador, mesmo que tenha sido momentos antes da sua morte, mesmo que tenha sido, e não espere momentos antes da sua morte para você se arrepender, que possa ser que você não tenha, e ele teve, porque entre a captura e a sua execução, isso é fato, ele foi executado, ele teve tempo ali para refletir sobre tudo que ele fez. Se ele não se arrependeu, com certeza, se ele não se arrependeu e confessou a Jesus, ele está no inferno. Ele está no inferno. E há de passar a eternidade sofrendo, porque é isso que todos aqueles que não confessam seus pecados e se arrependem, merecem condenação, merecem a justiça e a ira santa de Deus que se põe sobre eles. Esse é o Evangelho, um Evangelho que oferta graça aos pecadores através de Jesus Cristo, que morreu para nos salvar, mas também um Evangelho que diz que aqueles que morrem sem Cristo já estão condenados, mas aqueles que morrem com Cristo, ainda que morram, viverão. Esse é o Evangelho. Então há tempo de arrependimento. Enquanto houver vida, há esperança. Se arrependa dos seus pecados. Confesse os seus pecados. E admita que você precisa de um Salvador. Que somente Jesus pode lhe salvar. Mas antes de você ir embora, não deixe de dar um like aí nesse vídeo. Se você gostou, dá um like. Se você não gostou, indica para os seus inimigos. E se inscreve no canal. Inscreve no nosso canal aí. Compartilha esse vídeo para que a gente chegue aí até o fim do ano, a nossa meta, até o fim do ano, a gente conseguir os nossos 1000 inscritos. Nos ajude nessa empreitada e nessa missão. Até a próxima, se Deus quiser.